paz do Senhor, professores e professoras da nossa escola bíblica dominical, da nossa classe de juvenis. Aqui quem fala é o pastor e professor Osiel Lourenço. E é uma grande satisfação nós estarmos aqui mais uma vez para a nossa videoaula da nossa classe de juvenis, que tem um tema de muita importância nesse trimestre, que é o tema do louvor e da adoração. E olha o que eu tenho aqui, ó, em minhas mãos. Deixa eu abrir aqui. Para quem não sabe, para quem não conhece, o nome disso aqui é disco de vinil, tá? Pode ser que a gente não sabe, né? Pode ser que alguém não saiba o que é isso, né? Então, esse é um disco de vinil. Esse aqui é um disco que trata do Beethoven, grande compositor aí da música sacra, né? E é o assunto da nossa lição de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a música sacra, ou seja, a música religiosa, né? Inclusive esses grandes compositores do passado, né, como o próprio Beethoven e outros tantos autores, né, compositores da música clássica, muitos deles compuseram as suas canções no contexto religioso, no contexto da igreja cristã. Então, a música sacra, a música religiosa, ela é muito relevante, ela é muito importante e é o tema que nós vamos estar estudando hoje na nossa lição. Eu espero, professor e professora, que a sua aula seja uma aula rica, uma aula plenamente abençoada por Deus. Bem, o texto então vai dizer, o título da lição é Música para Deus ou sobre Deus? E a nossa leitura está em Efésios, no capítulo 5, e o versículo 19, que vai dizer, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A gente não sabe assim precisar com muita certeza quando que começou, né, a música religiosa, mas a gente sabe que a música religiosa, a música sacra, ela é muito antiga, né? Você pode, professor e professora, começar a sua aula seguindo inclusive essa sugestão que eu achei muito interessante no começo da aula, que a própria lição traz, perguntando para os seus alunos qual é, assim, o hino mais antigo da nossa harpa cristã. Não sei, pode ser que alguém saiba na sala, mas eu acredito que eles não vão saber, né? Muitos não sabem que o hino mais antigo da nossa harpa cristã é o hino de número 581. E depois que você perguntar para eles, né, pergunta para eles quando que eles acham que aquele hino ele foi escrito, ele foi composto. E você vai dizer para eles que aquele hino ele foi composto em 1529, né? E o grande compositor desse hino, de número 581, foi o grande reformador da igreja, Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele é assim, uma espécie de um divisor de águas no que diz respeito à música religiosa, né? O papel da música religiosa, ou como a música religiosa ela foi vista e executada dentro da igreja. Então, Martinho Lutero ele é muito importante. Então, para a gente entender, né, um pouquinho sobre a história da música religiosa, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre o importante papel que foi desempenhado por esse grande reformador da igreja, que foi o Martinho Lutero. E preste muito bem atenção, professor e professora, dos objetivos, que eles são muito importantes na nossa lição. Primeiro, demonstrar a evolução da música sacra ao longo da história. Veja bem, que importante isso. Esclarecer que, como produção humana, o louvor reflete uma cultura. Isso é muito importante também, né? Ou seja, os judeus e os cristãos, até onde a gente sabe, eles não inventaram, não criaram um estilo musical original próprio, né? Mas as canções, tanto judaicas como as canções do próprio cristianismo, elas surgiram a partir dos estilos musicais que haviam naquela época. Ou seja, então, esse é um objetivo importante, ou seja, o louvor reflete uma cultura.
E 3, destacar que a cultura brasileira influenciou a nossa maneira de louvar. Isso é muito importante também, tá? Então, professor, no tópico 1, veja aí, né, ele vai tratar sobre a música sacra na Bíblia. Então, nesse primeiro tópico, você vai poder resgatar um pouco da história, da presença da música na Bíblia Sagrada. E a gente sabe que a música, ela tem assim, um poder de influência das emoções muito grande, né? Ela influencia, ela mexe com a gente. Quantas vezes a gente está na igreja, está no culto e aquela música, aquele hino é tocado, é entoado e de alguma forma a gente se sente tocado pelaquela canção, né? Daqui a pouco a gente está emocionado, a gente está com o nosso ânimo revigorado, ou seja, a música ela tem um poder de influência nas emoções muito grande, né? E por conta disso, né, a música ela está presente nas religiões aí. Tá? E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê, né, a música muito presente na cultura de Israel, na história de Israel. Nós temos aí a presença, né, de instrumentos musicais, né, vai falar aqui da alaúdes, harpas e símbolos, né, a presença desses instrumentos musicais aqui. Eu sugiro, professores, que vocês, né, porque ao citar esses nomes, né, símbolos, alaúdes, harpas, seu aluno não vai ter a mínima ideia do que você vai estar falando. Então eu sugiro que você também vá lá na internet, pesquise, né, esses instrumentos musicais, lá nas imagens do Google, e imprima aquilo e traga para a aula. Diga, olha, as imagens, né? Olha, isso aqui era um símbolo, isso aqui era um alaúde, a harpa, né, que é um instrumento até mais conhecido, mas traga imagens para que ele possa visualizar esses instrumentos que eram citados na Bíblia. Né? E além dos instrumentos, nós temos também aí salmos, né? A gente sabe que salmos originalmente eram canções, eram músicas. Então a música está muito presente na Bíblia Sagrada. Interessante notar, né, inclusive a lição fala, cita como exemplo o Salmo de número 88. Peça lá, né, para os seus alunos abrirem, né, a Bíblia e ler lá, né, na epígrafe, aquele que está dizendo o Salmo 88. Na minha Bíblia vai dizer que esse salmo ele tinha que ser cantado, recitado, acompanhado da cítara, né, a cítara. Então, pergunte para o seu aluno, olha, alguém sabe o que é cítara aí? Alguém já tocou uma cítara? É um instrumento que ainda existe, muito antigo, que você, inclusive, você pode trazer a imagem desse instrumento para a sala de aula, né, a nível de, para exemplificar, para trazer essas imagens, para ele visualizar o que era uma cítara, e você vai perceber que a cítara era um instrumento de cordas, assim, né, tinha dezenas de cordas que era tocado dedilhado, né? E o Salmo 88 era um salmo que tinha que ser acompanhado com a cítara. Né? Então nós temos aí uma forte presença da música na Bíblia Sagrada. Né? Então, uma pergunta que é muito importante então fazer também para despertar lá, né, os seus alunos a dialogarem com você, a conversarem com você, é fazer, inclusive o autor aqui da lição ele propõe isso, né? Por que não cantamos mais como naquela época? Né? Por que a gente não chega hoje na igreja e a gente não coloca lá uma cítara, um alaúde, um símbolo, uma harpa? Né? Por que a gente não usa mais esses instrumentos? Isso parece ser uma pergunta simples, mas é muito importante para refletir a seguinte questão, né? De que a música ela está inteiramente relacionada com o contexto cultural, com o contexto histórico da época. Desde então, nós vemos hoje, né, em um contexto cultural, em um contexto histórico, onde o estilo musical é outro, onde os instrumentos musicais são outros, né, e, de certa forma, então, a maneira como nós cantamos, a maneira como nós louvamos, ela reflete também esses aspectos da nossa cultura, né, os instrumentos que são usados nas músicas no nosso tempo. Ou seja, então, a música acompanha a cultura, né? Acompanha a cultura. Mas alguém pode perguntar assim, então quer dizer que tudo que é cultural a igreja tem que absorver? Se há algum aspecto, né, na cultura
que vá de encontro aos princípios do reino de Deus, então esse aspecto coral não deve ser aceito, não, né? Não deve ser aceito. Mas de maneira geral, né, isso é inegável, né? Que a maneira como nós cantamos, a maneira como nós louvamos, ela está sim diretamente relacionada ou influenciada com com o nosso tempo. Então, por isso que nós temos hoje, ao invés da cítara, ao invés do simples, nós temos a guitarra, o violão, o piano. Né? Por quê? Porque são fruto do nosso tempo, são fruto da nossa época. Então, nesse primeiro tópico, é importante você então trazer, né, para exemplificar a sua aula, essas imagens, né, desses instrumentos musicais, para que eles tenham a oportunidade de visualizar como eram esses instrumentos lá nos tempos bíblicos da Bíblia Sagrada. Tá? Tópico de número 2, veja que interessante, vai falar sobre a música sacra na história. Bem, quando então que começa essa ideia de uma música sacra? Vai começar lá na época da Idade Média, tá? A Idade Média. De modo que havia então, né, a partir da Idade Média, começou a haver uma separação entre aquilo que era uma música secular, ou uma música do mundo, com aquilo que era uma música sagrada, religiosa. Né? Então houve essa separação. Né? Essa separação. E uma figura, né, importante para que isso acontecesse, como nós já dissemos no início da nossa aula, foi o grande reformador Martinho Lutero. Né? Foi um grande expoente desse tempo. E uma coisa que é interessante notar também na Idade Média, né, qual era o tipo de música, né, que era realizado, que era cantado nas igrejas. Assim, né? Um estilo de música que era cantado assim, nas igrejas era aquele estilo gregoriano, né? Aquele estilo... Isso foi meio feio, não foi? Mas era um estilo de música que era cantado lá pelos monges, né? Pegavam todos aqueles monges lá, né? E eles cantavam sem acompanhamento de nenhum instrumento, cantavam a capela, né? E, ponto, né? Cantavam tudo em latim. Então, imagine, né? Imagine que animação que era esse culto, né? Um monte lá de monge cantando, né, em uma língua que quase ninguém entendia, sem instrumento nenhum. Então era chamado canto gregoriano, né? E apenas os monges católicos podiam cantar. Né? Os membros ficavam só ouvindo lá e não entendendo nada. Mas Martinho Lutero vai mudar radicalmente essa história. Então, Martinho Lutero, ele afixou as 95 teses lá na igreja de Wittenberg, e esse ato ficou conhecido como a Grande Reforma Protestante. E Lutero fez assim uma revolução no seu tempo. E de modo que uma das coisas que Martinho Lutero vai influenciar também é a música religiosa, como que a música era executada, né, nos templos religiosos. E uma coisa que Lutero fez, que foi muito importante, né, ele começou a compor, ele compunha hinos. E ele fazia questão de que os hinos que ele compunha fossem todos, né, escritos e também cantados na língua alemã. Né? Interessante, ou seja, então a partir de Martinho Lutero, as músicas não era apenas exclusiva, né, de uma classe lá de monges, mas as pessoas podiam também compreender aquilo que estava sendo cantado. Então isso é muito importante. Né? Martinho Lutero eles compõem os hinos na língua do povo. E outra coisa importante também, que Martinho Lutero vai fazer, inclusive nessa época, né, que ele vai compor o hino 581, que hoje está na nossa harpa, que chamava-se Castelo Forte, né, que é baseado inclusive no Salmo de número 46. Né. Então, Lutero, ele, ao compor aqueles hinos, ele faz questão de que a letra daquele hino não fale exclusivamente sobre Deus, a grandeza de Deus, como Deus é grande, mas Lutero também queria que a letra daquelas canções, elas tivessem assim mensagens, que elas transmitissem mensagens bíblicas, doutrinas bíblicas. Ou seja, com Martinho Lutero, a música ela ganha um caráter
pedagógico, de modo que quando aquele hino fosse cantasse, ele era um louvor para Deus, mas também sobre Deus, de modo que as pessoas, ao ouvirem aquele hino, elas aprendessem sobre Deus. Então, que interessante, né? A música tendo aquela capacidade de ensinar, de fazer com que as pessoas compreendam, né, a respeito de Deus. E isso é muito importante também para a gente refletir. Será que os hinos que nós estamos cantando, será que as músicas que nós cantamos dentro das nossas igrejas, elas ainda preservam esse caráter pedagógico? Ou seja, nós aprendemos mais sobre Deus quando nós cantamos e ouvimos determinados hinos? Isso é algo muito importante para a nossa reflexão. Então, com Lutero, agora os hinos foram cantados em alemão, ou seja, a língua do povo, foram também agora com aquele caráter de pedagógico para que as pessoas aprendessem sobre Deus. E outra coisa muito importante, né? Agora, com Martinho Lutero, a música ela vai ganhar um caráter congregacional. Se aquela música ela foi composta e era cantada na língua do povo, então todos da congregação, todos da igreja podiam cantar também. Então, que interessante isso, né? Por isso que Martinho Lutero é um divisor de águas no que diz respeito à música, como a música foi executada e cantada no seio da nossa igreja, né? E depois então de Martinho Lutero, como a música ela foi popularizada, então vai surgir aí, né, os corais, as orquestras e os grandes compositores da música clássica, né? Bach, Beethoven, né? Como eu estou aqui com essa aqui é a Sinfonia número 1 em Dó maior, Opus 21, então para quem é expert aí da música, né, vai entender muito bem isso aqui, né? Então, a música vai sendo popularizada e mais pessoas vão tendo acesso à música, assim, né? Então, tópico de número 3, a música sacra hoje. Então, a música, né, ela vai crescendo lá na Europa, depois da Reforma Protestante, né? E a gente sabe que muitos desses europeus, né, atravessaram o Atlântico e chegaram lá na América do Norte, né? Fundaram os Estados Unidos, né? E aquela música, ao chegar lá nos Estados Unidos, ela vai ganhando outras formas também. A gente sabe, né, que aí nos séculos 17, 18, havia ainda nos Estados Unidos assim uma contingência muito grande de escravos, né? Ou escravizados que vinham da África, né? Os negros. E esses, né, negros, ao tomarem contato com essa música europeia, né? Essa música clássica, toda essa música de orquestra e outros estilos musicais que vinham trazidos da Europa, então eles pegavam esses estilos, né? Juntavam lá alguns estilos musicais que eles já tinham lá da África e criaram novos estilos musicais. E a nossa lição vai até falar de um estilo aqui, né? Que é o negro spirituals, né? Que é aquela música também que a gente sabe que é aquela música black. Se você tiver a oportunidade também de trazer para a sua aula, né, se você for lá no YouTube, assim lá uma série de vídeos, né, com aqueles corais, né, norte-americanos, né, blacks, cantando, com muita alegria, com muita vida, né, porque é uma característica. Então, se você olhar esse estilo musical, inclusive, dos negros norte-americanos, é um estilo que tem muito assim, né, a presença do corpo, eles levantam as mãos, né, eles falam aleluia, né, que tem essa muita característica, né, do corpo também. Tá? Então a música sacra ela vai mudando ao longo do tempo assim. E a música sacra aqui. Então, a lição ela aborda aqui pelo menos 3 tipos de música sacra que nós temos hoje aqui no nosso Brasil. Primeiro, aquilo que vai falar da forma, né, do canto congregacional ou do coral, né? Aquela música, né, que ela tem uma forte influência da música europeia, né? Os hinos da harpa, né, são aquele estilo mais clássico assim mesmo, né? Então, a segunda forma é aquilo que nós chamamos de louvor congregacional, ou aquelas canções, né, que nós cantamos na hora do louvor, né, do grupo de louvor, com os instrumentos musicais, né? E esse estilo de música, ele é mais influenciado pela cultura norte-americana e também pela australiana, né, que tem essa ideia, né, de
toda a igreja, toda a congregação cantando, aquele louvor espontâneo. Então isso é muito importante. E por último aí, nós temos o nosso estilo brasileiro, né? Que o brasileiro também tem o seu estilo de cantar. E no nosso caso aqui, é o estilo muito influenciado pelo estilo nordestino, né? Com aquela música, né, com a batida, né? Então nós temos uma influência muito forte também dessa melodia nordestina, né, que marca muito a música brasileira, tá bom? Então essa foi a nossa videoaula e eu espero que você tenha uma excelente aula, né, desse tema que é muito importante, né, que é o tema da música para Deus e a música sobre Deus, né? Ou seja, a música que nós cantamos, a música sacra, a música religiosa, ela deve ser usada para louvar a Deus, mas não apenas para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, mas deve ser uma música também sobre Deus, pela qual nós aprendemos sobre Deus, tá? Então isso é um dos pontos chaves da nossa lição. E outro ponto chave que você não pode deixar de discutir com seu aluno é essa temática, né, de que a música, né, os estilos musicais, eles acompanham a cultura do nosso tempo, né, os aspectos históricos, culturais do qual nós vivemos. Tá? Então isso é muito importante, né? Ou seja, a música ela não surge do vácuo, mas ela surge a partir de estilos musicais, de estilos culturais que já existem. Ok? Então um grande abraço e que Deus te abençoe nessa importante aula.